Saudações a todos os companheiros, a todas as companheiras do canal Sem Censura. Hoje nós vamos abordar dois assuntos importantes e que são fundamentais para que nós possamos debater, nós possamos, através do diálogo, reconstruir a democracia neste país. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos aqueles que colocaram a camisa verde e amarela, foram para o Facebook, postaram fotos, né, e frases atacando a presidente Dilma. Pessoas que postaram no status do Facebook uma vestida de camisa verde e amarela no julgamento no TRF4 do ex-presidente Lula, né, onde aqueles três patetas simplesmente apenas corroboraram aquilo que o juiz Sérgio Moro havia proferido naquela sentença falsa, medíocre e completamente falha. Eu quero perguntar para essas pessoas que bateram panelinha, o que vocês estão achando da atual conjuntura política? O que vocês estão achando dessa paralisação de caminhoneiros e dessa política de preços adotadas por esse governo golpista, entreguista, esse governo usurpador que só sabe retirar direitos dos trabalhadores? O que você está achando disso tudo? Vai parar de bater panelinha mais não? Eu sei que atualmente está difícil porque diante do preço do gás, né, as panelas talvez foram substituídas, né, porque a grande maioria agora está usando o fogão a lenha, porque não tem condições de comprar mais o gás. Aí eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena você que colocou a camisa do Aécio dizendo a culpa não é minha, eu votei no Aécio, aquele bandido? E aí, resolveu alguma coisa? Resolveu o problema do nosso país? O problema era a corrupção, né? O PT é o partido corrupto, o Lula é o chefe da quadrilha, a Dilma, que não sabia governar. E aí? Melhorou? Resolveu o problema da corrupção? Resolveu os problemas econômicos do país? Tiraram a Dilma por causa das tais pedaladas fiscais, né, que nem é crime. O que o Temer está fazendo já ultrapassou pedaladas fiscais há muito tempo, né? A política de congelamento dos gastos públicos, a política de reforma trabalhista, que está privilegiando os patrões e provocando a precarização do trabalho. É isso que você queria? Está satisfeito? Adeptos aí do movimento MBL estão satisfeitos agora? Essa greve dos caminhoneiros, a gente tem que frisar muito bem o porquê que ela aconteceu, esclarecer a população e falar a respeito de alguns casos, alguns acontecimentos que têm me preocupado bastante. Primeiro, por que essa greve aconteceu, né? A gente tem que ressaltar que essa greve está acontecendo, essa paralisação, em decorrência da política de preços adotada pela Petrobras. Pedro Parente, quando ele assumiu a presidência, ele adotou o que nós chamamos de American First. A tradução é Estados Unidos primeiro. Por quê? A empresa adotava os reajustes com base na paridade com o mercado internacional, né? E era mais uma margem que será aplicada no caso dos riscos à operação, né? No caso, na volatilidade da taxa de câmbio, dos preços sobre estadias em portos e lucros, né? Além dos tributos. A Petrobras falava que a revisão seria uma vez por mês, mas nós tivemos casos em que o preço foi reajustado com mais frequência, né? Só no mês de março nós tivemos 5 altas por semana, né? Ou seja, em outras palavras, como acontece a política entreguista do Pedro Parente e toda a sua corja
de PSDBistas, de PMDBistas. Como acontece isso? Se há uma oscilação no mercado internacional em decorrência de conflitos, como foi o caso da tensão entre os Estados Unidos e a Coreia, no caso da Venezuela, né, que passa por problemas, os Estados Unidos se acham no direito de interferir na política venezuelana, se há uma oscilação, né, como os conflitos no Oriente Médio, se há uma oscilação no mercado internacional, né, essa oscilação que provoca o aumento do preço do barril de petróleo, esse aumento também é repassado ao contribuinte, é repassado ao trabalhador brasileiro. Como se nós tivéssemos culpa ou responsabilidade diante de tudo que está acontecendo, né? E isso fez com que a companhia ela privilegiasse mais os acionistas, mais o mercado financeiro, do que o trabalhador propriamente dito. Eu não sei se os companheiros lembram da diferença entre o preço do combustível no governo Dilma e o preço do combustível agora, né? Na época do governo Dilma, pagávamos R$ 2,65, R$ 2,66, né? Hoje o preço do combustível, antes de estourar a greve, a paralisação dos caminhoneiros, estava beirando a R$ 5,00, né? Então, se há uma oscilação na política internacional, e em decorrência disso o aumento do valor do barril de petróleo, esse aumento é repassado aos brasileiros, né? Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara aos companheiros. A gente parava para pensar, ontem eu estive na manifestação em Caratinga, onde estava reunido vários caminhoneiros que organizaram uma carreata, mas eu saí de lá meio preocupado diante do que eu presenciei. Eu vi que diversos caminhoneiros estão pedindo intervenção militar. Quero ressaltar uma coisa aqui. Para você que também defende intervenção militar. Para que nós hoje tivéssemos o direito ao voto, para que nós hoje tivéssemos o direito de viver num país democrático, lá atrás, milhares de pessoas perderam a vida. Não devemos, de maneira nenhuma, defender uma forma de governo em que uma classe determinada exerce o poder autoritário sobre a sociedade brasileira. Se você estudar história, você vai perceber que milhões de pessoas, diversas pessoas até hoje estão desaparecidas por causa da ditadura militar. Então são pessoas que talvez não tenham conhecimento ou têm a ilusão de que só uma ditadura vai resolver os problemas do nosso país. Não é esse o caminho. O caminho é a retirada desse governo golpista, a retirada de Pedro Parente da presidência da Petrobras e eleições livres, eleições democráticas, sem a participação, sem a interferência do sistema judiciário. É deixar o povo escolher para que o próximo presidente tenha legitimidade. Somente assim que o país vai encontrar uma solução para os problemas que estamos enfrentando. Não é com um governo golpista, não é com intervenção militar. Não existe intervenção militar e democracia. Não existe isso. As pessoas esqueceram do que aconteceu em 64. Não é possível acreditar. Eu nunca imaginei viver para presenciar casos de pessoas pedindo intervenção militar, escrevendo faixas enormes pedindo intervenção militar. Nunca imaginei viver para ver pessoas defendendo as asneiras que aquele verme do Bolsonaro defende, para proferir determinadas inverdades sobre um regime político completamente autoritário que matou milhares de pessoas. Os documentos da CIA foram revelados no mês passado, mostrando que o próprio presidente militar Ernesto Geisel autorizava as execuções dos chamados presos políticos, dos chamados opositores. É isso que você quer para o seu país?
É isso que você quer para os seus filhos, para os seus netos? Você quer manchar mais uma vez de sangue as páginas da nossa história? Defender a intervenção militar? A greve dos caminhoneiros é importante? É. Nunca tivemos, nesses 2 anos de golpe, de retirada de direitos dos trabalhadores, nunca estivemos tão perto de derrubar um governo corrupto como esse. E agora vem falando de intervenção militar? Não. Devemos falar de democracia. Devemos falar de eleições diretas, para que dessa maneira possamos reconstruir a nossa sociedade. Não é esse o caminho. Como o Mário Sérgio Cortella sempre gosta de falar, numa ditadura não daria para fazer passeata pela democracia. Na democracia você pode fazer uma passeata pedindo a ditadura. Mário Sérgio Cortella, um dos maiores filósofos que esse país tem. Então não é o caminho. A ditadura não é a solução. Devemos apoiar os caminhoneiros? Devemos, porque entre os caminhoneiros nós temos pessoas conscientes, pessoas que sabem se posicionar, têm uma consciência crítica a respeito do momento que estamos vivendo e que, através desses caminhoneiros, nós temos a oportunidade de mudar o nosso destino. Hoje, em alguns postos, nós estamos presenciando o reabastecimento. Mas eu quero fazer um apelo aqui. Guarde o seu carro na garagem. Aguarde mais um pouquinho. Eu sei que para algumas determinadas categorias, como os taxistas, as pessoas que trabalham com Uber, eu sei que é complicado, mas tentem segurar um pouco. Porque nós nunca estivemos, como eu falei agora há pouco, nunca estivemos tão perto de derrubar esse governo golpista. Esse governo que quer fazer com que você trabalhe até morrer sem se aposentar. Então guarde o seu carro na garagem. Não deixe os caminhoneiros fazerem esse movimento sozinhos. Porque se eles conseguirem uma vitória, essa vitória será do povo brasileiro. Porque nós vamos ter diminuição das mercadorias nos supermercados, nós vamos ter a diminuição, talvez, quem sabe, do valor da gasolina, nós vamos ter diminuição do preço exorbitante que nós pagamos, sobre taxas e mais taxas, de tributos que eles impõem à sociedade brasileira. Então, aguentem. É um apelo que eu faço a vocês. Guardem o carro de vocês na garagem. Não saiam. Permaneçam onde vocês estão. Não abasteçam. Eu estou vendo que, infelizmente, na cidade onde eu trabalho, em Santa Bárbara, a fila está quilométrica. Não façam isso. Porque nós temos a oportunidade, nesse momento, de reverter essa situação. E de derrubar esse governo golpista. E fazer com que possamos construir, ou melhor, reconstruir a sociedade brasileira em princípios, baseado em princípios democráticos, verdadeiramente democráticos, e não para atender o mercado financeiro. Pesquisas revelam que aumentou o número de pessoas que estão morrendo de fome nesse país. É isso que você quer? E se nós não tivermos eleições limpas, eleições claras, eleições democráticas, o governo que irá assumir no ano que vem vai continuar com a mesma política, não vai mudar nada. Se um candidato do PSDB ganhar, se um candidato do PMDB também vencer, vai ser a mesma coisa. Bolsonaro não ganha, não adianta. A pesquisa que nós vamos falar agora vai mostrar que ele caiu nas intenções de voto. Agora, se um candidato do MDB, que na verdade é o PMDB, trocaram a sigla para tentar fazer referência ao movimento democrático brasileiro, que lutou contra a ditadura, não tem ligação alguma, porque o partido que está aí hoje comandado por essa quadrilha não tem nada a ver com aqueles guerreiros que lutaram lá contra a ditadura militar na década de 70, década de 80, não tem nada a ver. Então eu quero dizer o seguinte, somente com eleições livres e democráticas nós podemos mudar a história desse país. Então estejamos atentos,
e principalmente conscientes. Antes de proferir, antes de falar qualquer coisa, vê se é verdade, pesquisa. Olha a história do nosso país, gente. Olha a história da nossa nação que é manchada de sangue. E como eu falei, apoiar sim os caminhoneiros e não apoiar a intervenção militar, porque esse não é o caminho. Como eu falei, eu voltei de Santo de Caratinga ontem muito preocupado, porque eu vi diversas manifestações de caminhoneiros pedindo que os militares promovam a intervenção. Repito, não é essa a alternativa, não é esse o caminho. Não é o caminho da tortura, não é o caminho da repressão, não é o caminho do autoritarismo. Só vamos vencer, só vamos encontrar uma solução através de meios pacíficos e democráticos. Outro tema que eu gostaria de abordar com vocês é o resultado da pesquisa que foi lançada no dia de ontem pelo Instituto Vox Populi, que fala sobre a corrida da disputa presidencial, né? E o resultado, com certeza, você não acompanhou, não teve a oportunidade de ver através da grande mídia, mas estamos aqui com Sem Censura e os diversos veículos de comunicação alternativa que falaram sobre o resultado, né? Então, por mais que a Rede Globo e os grandes meios de comunicação tentem ocultar, ou melhor, tentem selecionar as informações que devem ou não chegar à população, você tem a oportunidade, através da internet, de buscar pelo conhecimento e buscar pelas informações, né? O resultado da pesquisa da Vox Populi mostra o seguinte, que se nós somarmos as intenções de voto de todos os 13 candidatos, né, eles atingem 30% das intenções, juntando todos os 13 candidatos, né. Só o Lula, só o presidente Lula tem 39% das intenções de voto. Ou seja, Lula está há 53 dias na cadeia e mesmo assim o povo quer votar em Lula para presidente da República. Esse resultado ele é importante. A mídia, lógico, que vai tentar ocultar o resultado dessa pesquisa, né? Mas a pesquisa mostra Lula com 39%, o Jair Bolsonaro com 12%, Marina Silva com 6%, Ciro Gomes com 4%, Geraldo Alckmin com 3%, Álvaro Dias com 2%, Henrique Meirelles, Manuela Dávila, João Amoedo com 1% e os outros candidatos como Flávio Rocha, Guilherme Boulos, João Vicente Goulart, Rodrigo Maia, eles não atingiram 1% das intenções de voto, né? E quando a gente pode olhar o resultado por região, né? No Nordeste, o que mais impressiona é que Lula tem 56% das intenções de voto contra 7% do Bolsonaro, ou seja, um massacre, né? E Ciro Gomes empata com Marina Silva em 6% e Geraldo Alckmin tem 1% só de intenções de voto. No Sul, 31% dos entrevistados votariam em Lula. Aí no Sul, o Bolsonaro consegue crescer um pouquinho, ele atinge 18%, mas mesmo assim a gente vê a diferença, 31% para o Lula e 18% para Jair Bolsonaro, 10% para Álvaro Dias, já Marina e Ciro empatam em 4%, né? E no caso do Sul, Geraldo Alckmin empata com João Amoedo em 2%. E Manuela Dávila e os outros candidatos atingem apenas 1% das intenções de voto, né? Essa pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de maio e foi divulgada no dia de ontem, dia 28 de maio, né? E quando a gente vai olhar sobre a questão do segundo turno, Lula vence todos os candidatos, né?
Lula vence a Marina por 45 a 14. Lula vence Bolsonaro por 47% a 16. Lula vence Geraldo Alckmin por 47 a 11%. O Lula vence todos os outros, né, no que se refere a, por exemplo, o Ciro Gomes, ele vence Marina Silva, como eu falei, a Marina Silva, ele vence todos os outros candidatos no segundo turno, né? Então, o resultado dessa pesquisa é importante. O, o acampamento, Marisa Letícia, acampamento Lula Livre, continua mobilizado. Os deputados, eles têm acesso ao presidente, sempre eles estão atualizando informações. E as informações que eles nos trazem são animadoras. Eles falam que o Lula está bem, preparado, cada vez mais forte, porque o importante a gente ressaltar é que o Lula já atravessou momentos difíceis em sua vida. Quem conhece a trajetória do presidente Lula sabe disso. E não vai ser essa prisão que vai deixá-lo desanimado, que vai deixá-lo angustiado, triste. Muito pelo contrário. Lula está cada vez mais forte, cada vez mais firme em suas convicções. E não vai ser essa prisão arbitrária, sem lógica, sem nenhum fundamento jurídico, constitucional, que vai desmobilizar a força que o Lula tem. E aquele acampamento que está mobilizado lá no Rio Grande do Sul, ou melhor, na porta da Polícia Federal em Curitiba, esse acampamento que está lá, não é para levar o Lula de volta para casa, lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo. É para levar o Lula de volta a Brasília, né? Porque esse acampamento mostra a força que o Lula tem. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte: Lula é candidato e vai disputar as eleições, sim, em outubro, em setembro, melhor dizendo, o nome do Lula será registrado. Não, perdão, dia 15 de agosto, o nome do Lula será registrado pelo PT. E as eleições vão transcorrer com o nome do Lula nas urnas eletrônicas. E pelos resultados das pesquisas, nós vamos vencer no primeiro turno. Aí nós vamos ter um impasse muito grande, porque o judiciário ele vai ter que resolver essa situação. E se agir conforme a Constituição, o Lula tomará posse no dia 1º de janeiro de 2019. E, se Deus quiser, estaremos lá na posse do presidente Lula, porque estamos atravessando momentos difíceis e sabemos que o Lula fez por esse país e o Lula poderá fazer muito mais, porque somente um governo que conhece as necessidades do povo, o Nordeste nas pesquisas mostraram isso, 50% a 7%, se eu não me engano. 50%, só falar o número exato para os companheiros, no Nordeste, isso mesmo, 50%, 56% contra 7% a de Bolsonaro. Isso mostra a força que o Lula tem, principalmente nas regiões mais desfavorecidas economicamente, porque o povo mais humilde sabe o que o Lula fez. Para quem tem comida na mesa todos os dias, para quem tem a mesa farta, talvez não tenha tanta diferença, mas para quem enfrentou e enfrenta as dificuldades do dia a dia, sabe que somente um governo popular, legítimo, um governo que entende as necessidades do povo, somente um governo desse poderá resolver os problemas do país. Então, a inocência do Lula está cada dia mais evidente. A invasão, mas repito, não me canso de falar, que a invasão do MTST no tal triplex que é atribuído ao Lula mostrou que não tem reforma alguma. Por isso que o Sérgio Moro negou uma inspeção lá no triplex. As provas estão aí, o mundo inteiro sabe o que está acontecendo. E mais cedo ou mais tarde, né, a justiça será feita. Vamos continuar a nossa luta. Aqui no Sem Censura, nós vamos continuar com o presidente Lula até o final.
não vamos desistir, porque sabemos que estamos no lado certo da história. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos sempre à disposição. Fica aqui mais uma vez, eu quero ressaltar o meu apelo. Não abasteçam seus veículos, deixem guardados. Aguentem mais um pouco, porque estamos perto de derrubar esse governo golpista. Estamos perto de derrubar esse governo, porque eles já não sabem mais o que eles vão fazer. Né? A Globo, a grande mídia, tenta mostrar que o movimento dos caminhoneiros está se desmobilizando, mas não está. A minha cidade aqui, Santa Rita de Minas, não tem combustível ainda. A BR-116, que corta o Brasil inteiro, está parada. Então, o movimento continua. Não vamos deixar que a grande mídia desmobilize o que os caminhoneiros estão fazendo. E devemos apoiar sim. Devemos apoiar, mas, sobretudo, com consciência. Mostrando que não é intervenção militar a solução, mas sim eleições livres, democráticas e principalmente com os princípios de Lula livre, sim, e com seu direito reconhecido, e que nós possamos ter o direito de votar em quem a gente quiser para presidente da República, sem a interferência do judiciário, sem a interferência dessa ditadura da toga que foi estabelecida em nosso país. Abaixo ao governo golpista de Temer, e saudações a todos, e até a próxima. E continuemos firmes nessa batalha até o final. Um grande abraço a todos.